O Sindicato dos Policiais Civis e o Ministério Público de Pernambuco, eu vou explicar por que os dois. Hoje pela manhã, fizeram uma vistoria na central de plantões da capital. A autorização dessa vistoria aconteceu após denúncia do sindicato referente às péssimas condições da estrutura local. Eu estou aqui com o presidente do Simpol, Sindicatos Policiais, o Rafael Cavalcante. Rafael, boa tarde para você, Rafael. Boa tarde, Cardinô. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns à TV Rafael, Nova. inclusive, queria explicar que vocês pediram autorização ao Ministério Público, porque da última vez tentaram demitir o Cisneros, não foi? Ou demitiram? Ele foi demitido. Foi demitido. Como perseguição, inclusive, depois disso, já na campanha salarial do ano passado, se estendeu até esse ano, o Estado, via judiciário, aplicou multa no sindicato, aplicou multa nas minhas contas pessoais. Não pode nem fiscalizar. O cara vai fiscalizar, demitir o cara, porque entrou no local que eles disseram que não podia. Na verdade, isso já foi em decorrência, essa fiscalização de hoje já foi em decorrência de denúncias nossas, de fiscalizações anteriores. Então, é um trabalho que a gente faz, tentam nos impedir, mas a gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer para defender o policial e o serviço prestado à população. A gente está exibindo já a imagem, o que vocês encontraram de errado dessa vez? A manutenção de uma falta de estrutura que já vem historicamente acompanhando a Polícia Civil. A gente tem alojamentos inadequados, o xadrez para poder colocar os presos em quantidade insuficiente, então fica preso misturado. Se tiver uma mulher, ela fica num xadrez, numa cela, e todos os homens têm que ficar na outra cela, porque você não pode misturar. Se tiver alguém LGBTQIA+, não tem cela apropriada. Não tem cela. Todas as salas são umas divisórias, que são adaptações, então é uma estrutura totalmente improvisada, Cardinô. É uma coisa que, infelizmente, a gente vê acontecendo no litoral sertão nas unidades da polícia, porque elas não são padrão, não são feitas para ser delegacias, e aí paga a população e paga o policial com péssimas condições. Agora, vocês foram com o Ministério Público, né? O Ministério Público vai abrir processo, vai denunciar, como é que vai ficar a situação? Na verdade, isso já é um processo que foi iniciado por causa dessa denúncia do Simpol. Então, eles estão acompanhando para ver se algo avançou. Os avanços foram poucos. A coordenação lá da central tenta fazer alguma coisa, mas não tem recurso, o Estado não passa. Pernambuco é o 22º estado que menos investe em segurança pública e o resultado é isso. São equipamentos completamente inadequados e, como eu disse, está o policial sofrendo, condições insalubres, adoecendo e a população não pode ser bem atendida. Isso na capital, imagine no resto do estado. O reflexo disso tudo é a questão da violência, né? Primeiro, deixa eu só dar o dado aqui do desemprego. Nós temos aqui no estado de Pernambuco, no primeiro trimestre fechado pelo IBGE, só perde para a Bahia, é o segundo lugar de desemprego no Brasil. Aí você vem no quarto mês, a gente perdeu só para a Bahia. E agora saiu do monitoramento do Ministério da Justiça os dados sobre violência. É o estado, proporcionalmente, por 100 mil habitantes, o maior número de assassinatos do Brasil, de homicídio. E a resolução desses homicídios é uma coisa impressionante, né? É porque não tem gente, inclusive. Não tem gente. Está faltando pessoal. Não tem gente, não tem estrutura, Cardinô. Embora o policial civil de Pernambuco seja um dos investigadores mais bem qualificados e mais respeitados no país, você não tem como fazer milagre sem estrutura e sem gente, efetivamente, para poder cuidar de cada caso. Investigação você precisa ter cuidado, você precisa ter tempo, você precisa ter condições para poder apurar tudo, para descobrir quem fez, por que fez, como fez, e mandar para a justiça com provas suficientes para que ele seja condenado e não fique nas ruas. E o que a gente tem é justamente o contrário. Essa situação que vocês estão denunciando, faz muito tempo que eu comento, que é o seguinte: você pega e aluga uma casa. Sim, mas essa casa não foi feita para ser delegacia. Aí fala, não, eu aluguei a Manezinho. Quanto que Manezinho está cobrando? 10 mil. Não era melhor, 10 mil, você pegar um imóvel que você já tem, porque tem muito imóvel do Estado. São muitos. Muitos. Ou então até faz um esquema com o governo federal, que tem um bocado, com o município. Com o município, tudo com o parado. Poder Judiciário, tem casos de juízes e promotores que ficam abandonados nos interiores. Faz e não uma são reforma e não precisa pagar aluguel. Exatamente. Entendeu? Então, eu entrei nesse assunto com você para cobrar um dirigente de classe, o Alberison. Todo dia me cobra. Ele é presidente da Associação dos Cabos e Soldados. Atenção, vou falar aqui do assassinato do Alberison. Vocês estão me cobrando nas redes sociais. Ele era presidente da Associação dos Cabos e Soldados, o Alberto Carlos. Olha só, foi morto. Eu até busquei algumas pessoas para tentar falar. Está um silêncio assim. Falaram, olha, primeiro disseram que era um carro escuro, que poderia ser preto. Mas aí teve uma blitz que parou um carro que pode ser do pessoal que matou o Alberto, mas o carro seria branco. E parou o carro e não prendeu?
Como é que sabe isso? Eu não entendi. Alguma informação, já que você também é dirigente de classe? Olha, primeiro dizer que para nós é fundamental que seja solucionado o quanto antes, Cardinal. A gente não pode imaginar que nenhuma pessoa possa ser morta, ainda mais representantes de classe, ainda mais de forças policiais. É muito estranho tudo isso acontecido. E aconteceu no meio da greve da Polícia Civil, da nossa greve. Então, essas circunstâncias elas precisam ser esclarecidas para a sociedade e para as corporações. A gente não pode imaginar que alguém seja morto de forma tão brutal, de forma tão nebulosa, e a gente não tenha solução. E até agora, a polícia, de fato, está compartimentando muitas informações. Eu entendo que, para poder você investigar, às vezes você não pode soltar muitas informações, senão você pede e espanta, né, aqueles que estão sendo investigados. Mas, eu acho que já tem tempo suficiente com elementos que você sabe, veja só. Se a sociedade civil sabe, a gente também sabe que tem coisas muito estranhas. Tem coisa estranha. Precisam ser esclarecidas. Comentando, o pessoal fica me cobrando, pô. Tem coisa estranha. O carro era preto, mas o carro branco foi parado. Sim, e por que o cara que estava no carro deu uma carteirada, não? Não, porque se pararam o carro, pararam porque tinha problema. Aí deu uma carteirada, aí mata o rapaz e já era. Me diga uma coisa, você falou aí, negócio da greve. Devolver o teu dinheiro, que comeram o teu dinheiro lá, porque a justiça pegou o teu dinheiro? Está com a justiça, está com o governo. Né? Eles bloquearam minhas contas, bloquearam as contas do sindicato. Pois é, como se eu estivesse falando em meu nome. Eu não estava falando em nome de Rafael. Estava falando em nome de uma categoria para a qual eu fui eleita para representar. Nós estávamos fazendo, cumprindo aquilo que ela determinou. Greve por quê? Porque é um governo que não negocia, que não dialoga, que trata a Polícia Civil, como eu falei. E como vocês viram, com estruturas péssimas, com péssimo salário, um dos piores salários do país e exigindo o que exige. O policial está adoecendo, está morrendo, está se matando e a gente não tem o cuidado com o pessoal, né, e quando adoece, nós somos descartáveis e colocados em estruturas como essa, Cardinal. Assim, acho que é inconcebível tratar a segurança pública dessa forma nesse estado e o resultado disso a gente está vendo. O número de homicídios aumentando e, infelizmente, a gente tem que dizer para a sociedade o seguinte: esses homicídios, não por culpa do policial, mas por culpa da falta de estrutura e da falta de efetivo, a grande parte deles não vai ser investigado. Veja só, vou até soltar uma coisa aqui que é extraoficial, mas que a gente sabe o que acontece na prática. Os homicídios do ano que passou, Cardinal, eles não são investigados, porque a ordem extraoficial é que a gente tem que investigar os homicídios do ano. Do ano. Do ano. Então, aquele cidadão que teve seu parente vítima de algum homicídio no ano passado, foram mais de 3.300 pernambucanos que morreram, a probabilidade da gente conseguir encontrar quem fez isso e mandar para a cadeia é muito difícil, porque a gente não tem gente, não tem efetivo, não tem condições e a orientação é que a gente foque nos homicídios do ano. Para quê? Para apresentar planilha. A gente precisa de segurança pública, a gente não precisa de planilha. A gente precisa de segurança para o policial e segurança para a população e para isso a gente precisa de investimento e esse governo, infelizmente, nesses últimos 7, 8 anos não vem investindo como deve em segurança pública. Bom, presidente, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Estou à disposição, viu? Nós também vamos continuar defendendo tanto o nosso policial quanto a sociedade, porque o nosso papel é esse, é buscar dar segurança à população, mas para isso a gente tem que ter segurança e tem que ter condições. Então o Simpol vai continuar cobrando e a gente não vai se acanhar e mesmo que não queiram deixar, nós vamos fazer a fiscalização e vamos cuidar do nosso policial para ele cuidar do povo.